De volta, nós vimos até agora duas classificações: inconstitucionalidade quanto à conduta do poder público, que pode ser uma inconstitucionalidade por ação ou por omissão, ele fez ou deixou de fazer algo que contraria o texto constitucional, e nós vimos também a inconstitucionalidade quanto à norma, que pode ser formal e material. Antes da gente avançar para a próxima, que é quanto à extensão, eu queria colocar duas observações que já caíram em prova, advém do livro do professor Pedro Lenza, que é importante aí para situar vocês nos sinônimos. A inconstitucionalidade formal, se você quiser colocar uma OPS, ela também é chamada de inconstitucionalidade. Com certeza você já ouviu essa expressão. E vou dar um jeito de você não confundir as duas, tá? Nomodinâmica. Essa inconstitucionalidade também é chamada de nomodinâmica. E essa daqui também é chamada de inconstitucionalidade nomoestática. Vamos pensar no exemplo da água. Como assim água? Você não vai esquecer nunca mais isso. Qual é a forma e qual é a matéria da água? A forma da água pode aparecer em sólido, gasoso, líquido, sei lá, outras aí que possam existir, que já faz 20 anos que eu saí do colegial ou mais, né? Agora, quanto à matéria, só é H2O. Então, a matéria é sempre estática, a matéria não muda. O que pode mudar é a forma como a água se apresenta. A mesma coisa em constitucionalidade formal. Ela é nomodinâmica, porque ela pode sofrer alterações. Pelo menos é assim que eu guardava. Eu não sei o que passou na cabeça da doutrina quando resolve dar vários nomes para coisas que já existem. Estou dizendo que aqui é uma criação que vem da Alemanha, não é nem do livro do professor Pedro Lenz. Ele traz para a gente os sinônimos, porque é importante deixar a obra completa. É um livro que eu gosto bastante, me ajudou muito quando eu estudava para concurso. Então ele traz essa nomenclatura e fala, cuidado, né? A inconstitucionalidade formal pode ser chamada também de nomodinâmica. E aí, obviamente, começou a cair em tudo quanto é concurso. Então trago aí a referência para vocês. A nomoestática em relação à matéria. Você pega, às vezes, obra de Canotilho, né? O mesmo instituto tem 5, 6 nomenclaturas. E aí, obviamente, que o concurso vai explorar isso para te confundir. Às vezes você sabe o que significa, mas não sabe que ele tem um sinônimo. E tem que saber o sinônimo. Vamos lá? Nomodinâmica, nomoestática. Nenhuma dúvida, né? Quanto à extensão, a gente vai ver qual é a extensão que a inconstitucionalidade atinge a norma. Essa quanto à extensão, nós podemos estar diante de uma inconstitucionalidade total. Leia-se, uma inconstitucionalidade que atinge a norma inteira, isto é, toda lei ou ato normativo é imprestável. Vou dar um exemplo, né? Se fez uma lei inteira para tirar ampla defesa do contraditório do servidor. Eu posso dizer que apenas um artigo ou outro é imprestável? Não, a lógica da lei inteira é inconstitucional. Então, estamos diante de uma inconstitucionalidade total. Agora aqui, pessoal, eu posso falar que representa a inconstitucionalidade que atinge parte da norma. Ou parte da lei, né? O que nós temos aqui na inconstitucionalidade parcial? O princípio, se você quiser anotar, né? Da parcelaridade. Nós analisamos ele, inclusive, a falar da hermenêutica constitucional. Quando se declara a inconstitucionalidade de uma norma, não precisa nem ser da lei, tá? De uma norma, você pode declarar apenas uma palavra inconstitucional. Havia um artigo 7º, parágrafo 2º no Estatuto da Ordem, que falava assim, que o advogado era imune por calúnia, injúria, difamação, desacato. Falava com os crimes contra a honra e ele falava também do desacato. Aí eu pergunto, desacato ajuda o advogado a exercer melhor a sua profissão? Não. Então tava lá, ele é imune contra injúria, difamação ou desacato. É calúnia? Não, contra o desacato. E essa palavrinha apenas, desacato, foi tida por inconstitucional na ADI 11.27.8. Não sei porque eu guardo o número das coisas, mas na ADI 11.27.8 se riscou apenas essa palavrinha aqui que eu posso afirmar que aconteceu. Uma inconstitucionalidade parcial. Porque o princípio da parcialidade permite que se declare inconstitucional apenas uma palavra da norma. Isso já não pode acontecer no veto parcial. Se o presidente vai vetar, a Constituição diz que ele só pode vetar o artigo, o parágrafo, o inciso ou a linha inteira, para não deturpar o processo legislativo. Imagina de na hora de ele declarar inconstitucional, ele declara inconstitucional apenas o não. A norma que era proibitiva vira uma norma permissiva. Não faria sentido. Inverteria todo o processo legislativo. Dando sequência. Uma inconstitucionalidade também pode ser analisada segundo o grau de violação.
É direto ou é indireto? Vamos entender uma e outra, né? A inconstitucionalidade direta ocorre diante, ou melhor, ocorre quando o objeto do controle atinge diretamente a Constituição. E eu vou usar, óbvio, aquele exemplo que a gente está falando desde o início. Fez-se ser uma norma que retira ampla defesa e o contraditório do servidor. Essa inconstitucionalidade, eu posso afirmar que ela é direta, frontal, viola cabalmente o texto constitucional. Sabe por que é interessante essa classificação? Quando analisa se há repercussão geral ou não para a admissibilidade do recurso extraordinário, se há pré-questionamento, os pressupostos de admissibilidade do RE. Houve uma violação mesmo do texto constitucional ou não? É isso que essa classificação ajuda a gente. Porque a outra, que a gente fala, houve apenas uma violação indireta, oblíqua, reflexa, a gente vê isso no clipping, né, do STF quando solta os informativos. Aqui temos ocorre quando há algum ato interposto entre o objeto do controle e a Constituição. O que é uma inconstitucionalidade indireta? Há uma violação a alguma coisa determinada pela lei. Vamos pensar assim. Fala que a norma tributária vai ser tratada em lei complementar. E aí vem a lei complementar ou a lei ordinária e traz uma incongruência aos limites definidos pela Constituição. Não está violando diretamente o texto constitucional, mas está violando algo que está entre o texto constitucional e a própria violação. Então, digamos aqui que é uma inconstitucionalidade indireta, reflexo, oblíqua, porque não afronta diretamente o texto constitucional. Então, guarde. Quanto ao grau de violação, a inconstitucionalidade pode ser direta ou indireta. Continuando. Quanto ao momento do parâmetro, essa aqui é uma das mais importantes. Se você quiser guardar bem essa daqui, ó. Não, essa não. A letra F é uma das mais importantes. Essa cai bastante, tem uma polêmica no STF. Agora, quanto ao momento do controle, é uma das mais cobradas. Eu vou até deixar um asterisco aqui do lado. A gente já vai falar sobre ela. Antes dela, vamos aqui na mais simples. Podemos ter uma inconstitucionalidade originária. E que travou aqui meu texto. Agora voltou. É aquela que fere parâmetro já existente e vigente na época da elaboração do objeto, o controle. Vamos só anotar o conceito. Opa, peraí. Essa é a originária. O professor pulou uma linha a mais aqui. Vamos só anotar o conceito, eu já explico, porque aqui tem até um vídeo meu de fase oral que eu uso esse fenômeno para poder explicar uma questão de constitucional. Essa daqui ocorre, ou melhor, representa a inconstitucionalidade que viola parâmetro, que ainda vai surgir. Nós vimos isso na aula de hermenêutica também, né? Ou seja, no momento em que o objeto do controle é elaborado, vigia outra constituição. Ou melhor, outro parâmetro do controle. Vou dar um exemplo aqui, ó, do CPP, que foi elaborado em 1941. Em verdade, a norma teria sido não recepcionada ou revogada. Vamos entender uma e outra, tá? Só o que é uma inconstitucionalidade originária? E aqui vem então a noção de parâmetro e objeto, que nós falamos lá do primeiro bloco e vai ser útil agora para a gente explicar a matéria. Inconstitucionalidade originária é aquela que o objeto fere um parâmetro que está vigendo naquele momento. Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar claro para vocês. Nós temos o Código Civil de 2002. Qualquer norma posterior... Vamos lá, Código Civil de 2002. Qualquer coisa do Código Civil ou leis posteriores que violem a Constituição, eu posso falar que é uma inconstitucionalidade originária. Porque tudo que é feito nesse momento está violando uma Constituição que já existe, a de 88. Perfeito? Então, o objeto do controle está violando um parâmetro atualmente existente, a Constituição de 88. Uma norma de 89, de 90, de 2000, fere um parâmetro que existe, um parâmetro vigente. Por que é outra situação? Tem muita confusão feita, né? Alguns ministros até usam a expressão para falar de outra coisa, mas a doutrina fala, não, essa aqui não é admitida, por quê? Essa daqui, pessoal, representa a inconstitucionalidade que viola um parâmetro que ainda vai surgir. Vamos lá. O CPP de 41 tinha uma norma que falava assim, o sujeito só pode recorrer se recolher ao cárcere. Se não, o recurso dele vai ser deserto. Então ele obrigava que o duplo grau de jurisdição só podia ser exercido se ele ficasse preso.
que isso viola? Princípio da presunção de inocência, que foi garantido pelo texto constitucional de 88. Naquela época, segundo a Constituição de 37, a Constituição polaca, quando foi feita essa norma, a norma era constitucional. Com o passar do tempo, surge um novo parâmetro, a Constituição de 88, que torna essa norma de 41 não é inconstitucional. É aí que está o pulo do gato. Essa Constituição de 88, que traz o presunção de inocência, que é o parâmetro atualmente vigente, vai declarar que aquela norma anterior foi não recepcionada ou revogada. Entendeu? Porque aquela norma de 41, ela não foi feita com base no parâmetro atual. Então, eu só posso chamar de constitucional ou inconstitucional algo que foi feito com parâmetro vigente. Ela foi feita constitucional ou inconstitucionalmente com base na Constituição de 1937 e não com base na Constituição de 88. O que significa isso? Eu só posso afirmar que algo é constitucional ou inconstitucional se o parâmetro ofende o parâmetro vigente. Eu só posso dizer que aquela norma do CPP é ou não constitucional com base na Constituição de 37. Quando vem um novo parâmetro, uma nova Constituição e contraria, essa incompatibilidade não é chamada de inconstitucionalidade. Essa incompatibilidade é chamada de não recepção ou, segundo o STF, revogação. A doutrina fala que é não recepção e o STF vai na teoria das normas e diz que a revogação é a mesma coisa. Aí tem uma divergência entre doutrina e jurisprudência. Deixa eu ver se eu acho, pessoal, o videozinho meu da fase oral em que eu falo isso. Você vai ver que o examinador pergunta, é não recepção ou é revogação? Quer ver só? Deixa eu ver se dá para abrir aqui. Tida por eclética ou compromissória, e o Supremo Tribunal já há alguns anos declarou a não recepção da lei de imprensa. Colocar aqui. Declarou a não recepção ou a revogação? Esse é um termo criticado pela doutrina no dispositivo, salvo melhor da DPF 130, vem a nomenclatura revogação, mas a doutrina clássica entende, criticando essa expressão como não recepção, da qual basicamente é isso, pessoal. Há uma divergência lá entre revogação e não recepção, mas chega no mesmo lugar. É um novo parâmetro que afere as normas anteriormente produzidas. E aí a gente vai ver que o instrumento do controle concentrado útil para isso é a DPF, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, que tem o objetivo de declarar essa não recepção. Vamos adiante. Dentre as mais cobradas aqui na sua prova, nós temos o controle que analisa o seu momento, né? Que momento que foi feito o controle? O controle é preventivo ou o controle é repressivo? Eu vou anotar o conceito de uma ou outra, mas pule aí umas 10 linhas entre uma, porque os 3 poderes exercem cada uma, e é isso que a gente vai ver no próximo bloquinho. Mas só para colocar o conceito de uma e de outra, você pode anotar assim, esse controle preventivo ocorre previamente à elaboração da norma. Ou seja, ele ocorre ainda no processo legislativo. Tem uma frase do Adilame Boulos que é muito interessante. É assim, ó. Visa barrar o nascimento da norma. Ponto. De outro lado, o controle repressivo, você pode anotar. A norma já nasceu. Então, esse controle repressivo ocorre quando a norma já está em vigor. Assim, não atua mais sobre o projeto de lei, mas sim sobre a própria norma. Então tá claro, essa é a grande classificação que nós temos. Controle preventivo ocorre previamente à elaboração da norma, ou seja, ainda no processo legislativo. O controle repressivo, contrário, ocorre depois que a norma surgiu. Aí eu vou anotar assim, os 3 poderes realizam o controle de constitucionalidade preventiva. Ponto. E a mesma coisa eu vou afirmar aqui. Os 3 poderes realizam o controle de constitucionalidade repressiva. Qual é o nosso desafio aqui, pessoal? Vou colocar um asterisco para ficar mais bonitinho no seu PDF final, né? A pergunta que o concurso vai fazer. Quando que o poder legislativo exerce esse controle? Quando que o poder executivo exerce esse controle? E principalmente, a que mais é cobrado em concurso, quando que o Poder Judiciário vai exercer esse controle? Ele termina com a seguinte pergunta. Quais dos 3 poderes exerce por excelência, quer dizer, via de regra, controle preventivo? E a mesma coisa aqui. Eu posso anotar aqui. Quando que o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário fazem um controle repressivo
E a pergunta: quais dos 3 poderes exercem por eminência, quer dizer, via de regra a ele é incumbido, o controle repressivo? É isso que nós estudaremos no próximo bloco. Eu não vou abordar agora para não quebrar o seu raciocínio, mas o comecinho do próximo bloco, o 4º bloco, é um dos mais importantes que pode aparecer aí no seu concurso e a gente vai, então, analisar a seguir. Tamo junto? Espero que estejam gostando. É bastante matéria, mas através de exemplos, desenhos e uma classificação, um caderno que tem começo, meio e fim, eu acho que a matéria acaba se tornando mais lógica. E você vai ver que isso se torna mais lógico quando eu falar lá na frente sobre os pontos avançados do controle, provavelmente no último bloco, aí você vai ver que a matéria está fazendo mais sentido para vocês. Tamo junto? Nós já voltamos para dar sequência ao controle de constitucionalidade.